Olá, seja bem-vindo, bem-vinda para mais um conteúdo aqui no canal. E no quadro de hoje, que se chama A Sabedoria Pop em Nossa Vida, eu sempre trago aqui para nós uma fábula, uma lenda, um provérbio, alguma coisa da cultura popular e que possa trazer algum aprendizado aqui para nossa vida. E aproveitando aqui, se inscreva, curta, comente. Obrigada pela tua presença e vamos ao conteúdo de hoje. E o primeiro passo é o seguinte, eu vou ler a fábula, né? É uma adaptação de Ruth Rocha e eu vou colocar ela aqui, aí você acompanha comigo por gentileza. E aí depois da leitura a gente faz as considerações, tá ok? O burro e o leão. Vinha o burro pelo caminho, na sua ignorância de sempre. Numa curva deparou-se com o leão. Saia já da minha frente, disse ele com a presunção dos tolos. O leão olhou bem para o burro e pensou: seria fácil demais dar uma lição a este infeliz. Não vou sujar meus dentes e minhas garras com ele. E prosseguiu, muito calmo, sem se importar com o burro. Então, na história de hoje, a gente percebe que há dois personagens principais, é o burro e o leão. Como é uma fábula, a gente precisa pegar estes personagens e adaptar para a vida real. Ou seja, quem são esses personagens? Quem representa esses personagens na vida real? Porque os personagens da fábula, eles podem ser você ou eu, tá? Então, diante disso, nós vamos fazer uma reflexão. E o primeiro passo é: quem é o burro na nossa sociedade? Características da pessoa burro. A primeira característica é a seguinte: são as pessoas tolas que se julgam espertas e inteligentes sem ser. Eu não sei se você conhece alguém ou já passou alguém na sua vida que a pessoa se achava o espertalhão, o sabichão, e na verdade não era nada disso, era tudo só ele que pensava que era, mas todo mundo sacava na hora que ele não tinha nada a ver com isso, não era nada disso. Então, a pessoa burro é justamente essa pessoa que ela se julga a espertinha, mas ela não é nada disso que ela pensa que é. A segunda característica da pessoa burra é o seguinte, é que elas se acham superiores mesmo diante de pessoas bem-sucedidas. É o caso lá da nossa historinha, por exemplo, nós vamos ter a presença do burro e do leão. E aí, no caso, né, o leão na cadeia alimentar, ele está no topo e o burro está aqui embaixo, né? Mas mesmo assim, o burro, ele se achava mais importante, ele se achava mais inteligente, superior ao leão. Então, o que isso quer dizer na nossa vida? É que a pessoa burra, ela sempre vai se achar superior. Sempre ela vai se achar superior às outras pessoas, mesmo diante da presença de pessoas que realmente, não que ela seja superior em si, mas que esta outra pessoa tenha alguma autoridade, algum conhecimento específico numa determinada área, digamos, um médico especialista muito fera em uma determinada área da medicina, mas essa pessoa, essa pessoa burra, mesmo diante deste médico, ela vai achar que ela é superior, ela é mais inteligente, ela é muito melhor do que este médico que estudou anos e anos a medicina, a especialidade dele. Ela vai achar que sempre sabe mais. Então, essa é uma das características da pessoa burra. E aí nós vamos para a terceira característica da pessoa burra, que é justamente colada com a segunda característica. Qual é a terceira característica, então? É que a pessoa burra, ela nunca está disposta a aprender. Nunca ela está disposta a aprender com ninguém. Justamente pelo fato de que, como ela se acha superior e mais inteligente, ela acha que ela não precisa aprender mais nada. Então ela tem uma mente fechada. Ela não está apta para estar aberta ao novo, às novas tecnologias, aos novos conhecimentos. Ela sempre está presa às crenças, ao que ela imagina que é, aquilo que ela aprendeu na época dela. Então, essa daí é a característica de uma pessoa burra. E a quarta característica da pessoa burra é a seguinte, é que ela não pensa nas consequências dos seus atos. Elas praticam atos por impulsos, sem medir as consequências. Então a gente percebe lá na história, na fábula, o burro lá da história, ele enfrenta o leão, ele passa diante do leão e não se importa com o leão. Ele diz o seguinte: saia já da minha frente. Essa fala aqui é do burro, ele falou para o leão, que é o grande predador.
Então, a pessoa burra, ela não mede as consequências dos seus atos, tal como esse burro da história, porque o leão facilmente poderia devorar, destruir, acabar com o burro da fábula, né? Pois é, assim é a pessoa burra na vida real. Ela pratica as suas atitudes por ação, ela não pensa no outro, ela quebra a cara logo em seguida, depois ela se arrepende. Então, a vida da pessoa burra é sempre no impulso e depois ela mesma vai sofrer as consequências das suas atitudes. E agora que a gente já viu as 4 principais características da pessoa burra, agora a gente vai ver 3 características que é muito presente aqui nessa história da pessoa leão. E a primeira característica da pessoa leão que aparece nessa história aqui, na fábula de hoje, é a seguinte: é que o leão, ele simboliza a virtude, a calma, a sabedoria, o autocontrole. É como o leão da nossa história. O leão da nossa história, muito paciente, ele não quis devorar o burro, mesmo sabendo que ele poderia dar só uma tacada e ia destruir com a vida do burro, que se achava o tal na fábula, né? Mas mesmo assim, o leão manteve a calma e a virtude. Então, essa é uma das características da pessoa leão. Segunda característica da pessoa leão é que a pessoa leão, ela não se entrega à ira, à raiva, ao ressentimento. Então, por exemplo, aqui nessa história, né, tem uma parte lá que o burro, ele encara, ele enfrenta o leão. Ele não tá nem aí pro leão, né? Ele vai lá, enfrenta o leão e mesmo sabendo que o leão era muito mais poderoso e está no topo da cadeia alimentar. Pois muito bem. Então, colocando isso pro ponto de vista do leão, o leão facilmente poderia devorar, acabar, destruir com a vida deste burro. Mas a nossa fábula de hoje, o que ela nos mostra? Ela nos mostra a calma, a tranquilidade, mesmo diante do desacato, do desaforo e do desrespeito da pessoa burra. Então, a pessoa leão, ela é uma pessoa que ela não se entrega à vingança e à ira. Esta é a segunda característica da pessoa leão, de acordo com a nossa fábula de hoje. E a terceira característica da pessoa leão é o seguinte, aqui a pessoa leão, ela não se importa com a pessoa burra. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, aqui na fábula, nessa parte bem no final, que diz assim, ó, e prosseguiu, no caso o leão, muito calmo, sem se importar com o burro, nessa parte aí do final. Então, a pessoa leão é aquela pessoa que, mesmo que os outros, que são os burros, critiquem, detonem, tentem colocar para baixo, tente destruir a esperança dessa pessoa. A pessoa leão, ela não se importa com a opinião dos outros. Se ela acha que ela acredita que está correta, então ela vai lá e segue em frente. Ela vai lá e faz a coisa acontecer. Então essa é uma característica muito importante da pessoa leão. Eu gostei muito dessa característica, sabe? Porque muitas das vezes você que está aí quer iniciar um projeto, quer tomar uma decisão importante na tua vida e aí você acaba ouvindo, né? Se você não prestar atenção, não tomar cuidado, você acaba ouvindo a opinião de outras pessoas que só querem te colocar para baixo. Na verdade, essas outras pessoas não estão nem aí para ti, mas elas tentam te colocar para baixo, destruir os teus sonhos, são as pessoas burras. Mas você, com a mentalidade de uma pessoa leão, você não vai se importar. Isso não vai doer em você, o fato dessa pessoa tentar te colocar para baixo. Você não vai ficar deprimido, você não vai ficar triste por causa disso. Simplesmente você vai seguir com a sua vida em diante. E esta foi a terceira característica da pessoa leão, de acordo com a fábula O Leão e o Burro. E para finalizar, eu te pergunto o seguinte: o que você escolhe? Você quer ser uma pessoa leão ou uma pessoa burra? Você quer ser uma pessoa impulsiva, que encara, que fica desafiando os outros à custa de nada, que não mede as consequências dos seus próprios atos? Essa é a pessoa burra. Você quer ser esse tipo de pessoa que não está nem aí de fato com a sua vida? Ou você quer ser uma pessoa leão, uma pessoa de liderança, uma pessoa calma, uma pessoa que não se importa com a opinião
dos outros, vai lá e segue em frente os seus projetos, os seus planos, não se abala com o pensamento, com os comentários, com os sentimentos negativos das outras pessoas. O que você vai escolher para sua vida? Então essa resposta é uma resposta que só você pode dar, mas aí eu te digo o seguinte: as consequências também são suas, a escolha é sua e as consequências também são suas. Você pode ter certeza. Mas eu sugiro do fundo do coração que no contexto desta fábula aqui, né, você seja uma pessoa leão. Muito obrigada por você ter ficado até o final. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Curta, comente, compartilhe e até o próximo conteúdo. Tchau!